Sim, Senhor, nós queremos a Tua presença, Deus. E eu sei, Deus, que o Senhor já se faz presente neste lugar. Por isso, Espírito Santo, fale conosco. Nesse dia tão especial, nesse dia de Santa Ceia, aonde também é o dia dos pais, e aonde também nós fazemos, Pai, celebramos essa Santa Ceia em memória de Ti. Oh Espírito Santo, nós queremos, Pai, a Tua presença, queremos estar conosco, te pedimos, Deus, que seja conosco. Oh Pai, vem nesta hora, Espírito Santo, porque queremos a Tua presença nos basta, a Tua graça nos basta, é a Tua graça que nos sustém. Por isso, Pai amado, vem nesta hora a falar ao nosso coração. Pai, te amamos, te queremos. O Senhor disse, Pai, meu Deus, que aquele que te ama guarda as tuas palavras. É esse que te ama e queremos guardar a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, como diz, Senhor, no Salmo 115, versículo 104, oh meu Deus, é mais doce do que o mel. E eu quero, Deus, esta palavra, Pai, meu Deus, no meu paladar, na minha boca, porque meu coração está fervendo de boas palavras, Senhor, e eu creio que o seu povo está sedento por uma resposta, pelo teu ensinamento, pela tua palavra. Por isso, Espírito Santo, que nesta manhã os nossos corações venham estar abertos e receptivo, Deus, a sua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor Deus, eu quero, eu anseio em ouvir a sua voz. Por isso, ó Deus, fala comigo, fala no meu coração, aquilo, Deus, que eu preciso, Senhor, para a minha alma. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor da porta. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado, com a paz, com a graça do nosso Deus. Amém? Pode se sentar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Foi bom se você está aqui hoje? Foi bom você negar a sua carne, se esforçar para estar aqui hoje? Com toda certeza, irmão, você não tem nada a perder, pelo contrário, só tem que alinhar diante de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu peço mais uma vez que o seu coração esteja aberto, receptivo à voz do Senhor Jesus Cristo. Preste muita atenção em cada detalhe que o Senhor vai trazer hoje, cada palavra, cada ensinamento, porque isso também para você mesmo, amém? Em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, em nome de Jesus Cristo. 2 Crônicas. Pastor, eu sempre vejo falar 2 Crônicas, o que significa? A crônicas são os registros dos reis, né? Muitas vezes escrito ali pelo seu próprio escriba, né? E registravam ali os feitos, né? Dos reis. Amém? Pastor, a escola não tem aula dominical, então você está tendo uma própria aula dominical do Espírito Santo, né? Mas o que Deus vai te ministrar no nome de Jesus Cristo, amém? Pastor, não estou achando. 2 Crônicas 15. Amém? A mensagem vai ser breve, né? Hoje é o dia dos pais. Muitas pessoas vão passar com os pais, outros vão passar com os filhos, né? Outros papais já foram, já
Deus já levou, né? Mas importa que Deus nunca te abandona, né? Ainda que você não tenha um pai participativo na sua vida, né? Creia que Deus ele é Pai, amém? Acharam? Todos acharam? O que diz aí no título desse capítulo aqui? Asa abole a idolatria, renova o pacto, né? O pacto, a aliança, o compromisso. 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixar, vos deixará. Olha no 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem ele. Então o Espírito de Deus veio através do profeta, né, para trazer uma palavra ao rei, que era o cabeça de Israel. E ele disse ali, né, que quando o povo, se o rei e o povo deixasse, certamente Deus os deixaria. E a Bíblia aqui enfatiza que o povo ali de Israel esteve muitos dias sem o Deus verdadeiro, e sem rei. Irmão, eu não consigo acreditar quanto tempo a pessoa consegue ficar longe de Deus, né? Se eu não consigo ficar um dia sem a palavra. Israel estava muitos dias sem o Senhor, sem a presença de Deus, sem a palavra, sem a lei, amém? Sem ali estar na presença de Deus. E a gente não podemos se afastar da presença de Deus, amém? Não podemos deixar a presença do Senhor. Se não há, meu irmão, profecia, a palavra, no livro de Provérbios diz que o povo perece, padece. Se a gente não tem a lei, a gente perecemos, né, diante das nossas lutas. E o povo de Israel estava aqui sem o Deus verdadeiro. E quantas pessoas, meu irmão, nos dias de hoje têm se iludido com o tal movimento do desigrejado? Ah, não, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler a palavra da igreja. Nós somos a igreja. Eu já expliquei aqui uma vez, só somos igrejas juntos. Amém? Nós somos igreja quando estamos reunidos para buscar a Deus. Sozinhos nós não somos igreja. Amém? E o povo estava aqui muito tempo sem buscar o Deus verdadeiro, sem o conhecimento da palavra. E o que diz no livro de Oséias 4:6? Que quando o povo fica sem conhecimento, o povo é destruído, né? O próprio Deus falou: o meu povo sofre pela falta de conhecimento. E o povo aqui estava mais uma vez longe do Deus vivo. Se afastaram de Deus. Irmão, quantas pessoas hoje em dia acham que não tem a necessidade de ouvir a palavra, de ter alguém ali ministrando a palavra para a pessoa ter um entendimento de Deus. Amém? O rei Asa aqui, ele era o que estava ali sobre Israel, era o cabeça. Amém? E espiritualmente, talvez você é a cabeça da sua casa. E você não pode deixar de ouvir a palavra. Amém? Você não pode deixar de se fortalecer em Deus. Amém? Quantas vezes a gente encontra um amigo que está longe da presença de Deus e a pessoa ela começa a dar desculpas, né? Para não vir à igreja. Ah, não, mas na igreja, sabe o que é? Eu não vou porque todo mundo olha torto. Ali é o próprio inimigo acusando a pessoa no coração, né? Eu vi até uma frase lá no Facebook, na página de uma pessoa, até o nome de Deus, que ele colocou assim: às vezes, né, a ovelha está perdida, não volta com medo da acusação das 99, mas não é nada disso. É porque às vezes a pessoa está com vergonha de voltar. Às vezes a pessoa ela está ali constrangida, que acha ali, por causa que ela ficou muito tempo, as pessoas vão ficar falando: tirou férias, né? Nem por brincadeira, né, a gente faz isso, né? Mas não, nós temos que cada dia mais
se aproximarem de Deus. Amém? Porque a gente que deixa o Senhor, a gente que abandona o Senhor, a gente que deixa de buscar a presença de Deus. Amém? E inúmeras vezes nós vemos Israel sofrendo porque deixava Deus e se voltava para os deuses, se voltava para os ídolos, caía no pecado. Amém? Só uma coisa que nos distancia de Deus é o pecado. Pode ter a certeza, porque Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E mais uma vez Israel estava o quê? Separado de Deus. Por causa do quê, pastor? Por causa da idolatria. Mas o rei aqui, sendo cabeça, Deus falou diretamente com ele. Meu irmão, se você é o cabeça da sua casa, Deus te escolheu como sacerdote. Espiritualmente falando, muitas vezes a mulher, ela é o sacerdote da casa, porque não tem ali, o homem não busca, o esposo não busca, mas às vezes é o homem que Deus levantou ali na casa para ser o cabeça. E Deus muitas vezes nos pede para tirar algo ali que está incomodando a Ele, que está desagradando a Ele. E às vezes a gente vai resistindo. Ah, não, mas não tem nada demais. Tal coisa não tem nada demais. Ontem na regional, antes das irmãs chegarem para a reunião dos obreiros, teve uma reunião ministerial. Eu estava ouvindo lá o nosso líder, o pastor Raquim, e ele estava falando sobre a diferença daquele que serve a Deus. Ali a palavra estava sendo para os jovens, diretamente para os jovens, e aquele que não serve. Hoje em dia, antigamente, a igreja, ela influenciava o mundo. Essas músicas que você ouve hoje, e os grandes cantores negros, um movimento, como se diz, rhythm and blues, o blues, o jazz, nasceu dentro da igreja. Nasceu dentro da igreja e foi para o mundo, influenciou o mundo. Hoje nós vemos o contrário, a igreja querendo trazer o mundo para dentro dela para segurar pessoas. Amém? E a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para ser influenciadora e não influenciada pelo mundo. Hoje tem festa junina de Jesus, tem balada gospel de Jesus, Aí falo que meu amigo lá, daqui a pouco tem até o inferno gospel de Jesus. Infelizmente, A igreja, meu irmão, ela tem que influenciar e não ser influenciada. E aqui o povo, mais uma vez, estava trazendo coisas que desagradavam a Deus. E muitas vezes você e eu talvez esteja trazendo algo que desagrada a Deus para dentro do nosso lar. Você está entendendo? Ah, pastor, quando começa aquela história, não tem nada demais tal coisa. Pode crer que a pessoa está com o pé lá no mundo já pensando em voltar para o mundo, como foi dito ontem na palavra. Às vezes, quando a pessoa não aceita a repreensão, quando ela já está pensando em sair da igreja, o pastor vem dar uma repreensão e fala: irmão, está errado isso, você não pode fazer tal coisa. Aí a pessoa se rebela: eu vou sair da igreja, porque o coração já estava fora da igreja. Aí ele estava dando uma passagem sobre aquilo que o salmista Davi falou. Isso. Amém? Uma pessoa que está na presença de Deus, quando ela recebe uma correção de Deus, ela fala assim: obrigado, Jesus, porque eu não estava cometendo um erro, eu estava agindo erroneamente, e o Senhor, pelo teu infinito amor, me trouxe novamente para a sua presença. Amém? Porque se Deus é Pai, Ele vai corrigir. Irmão, nem sempre o pai gosta de ficar corrigindo, Claro que o pai tem que corrigir, mas o pai, ele certamente quer o filho ali embaixo da obediência. Amém? E muitas vezes Deus ele corrige com dor no coração. E dói ainda mais no coração de Deus quando a gente não ouvimos a sua correção. E o Asa aqui, ele estava recebendo uma repreensão do Senhor, amém, através do profeta. Olha o que diz aí, no 4: mas quando na sua angústia se converteu ao Senhor, isso, Deus de Israel, e o buscava e o achava. Então Deus é tão misericordioso que quando Israel, na sua angústia, na sua dor, na sua necessidade, buscava Deus
Deus não respondia. Deus não virava o rosto para Israel, assim como o pai. Às vezes o filho não está merecendo, né? Mas por causa do amor, o pai vai lá e acaba fazendo algo, cedendo, comprando alguma coisa que ele queira. E muitas vezes na sua angústia, o Israel lembrava de Deus. Irmão, não podemos lembrar de Deus somente na nossa angústia. Amém? É claro que nós sabemos que Deus ele é o socorro bem presente na hora da angústia, no momento difícil. Mas eu tenho que lembrar do Senhor em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo eu tenho que buscar o Senhor. Sempre quando eu buscar o Senhor, eu vou achá-lo. Não só na angústia. Amém? E Israel, meu irmão, vira e mexe, ele estava aparecendo, vira e mexe, ele estava sofrendo no mesmo erro. E talvez Deus está te alertando de algo que você está teimando em permanecer neste algo. Às vezes até justifica. Tem pessoa que procura na Bíblia para justificar o erro. E nós não podemos justificar erros, meu irmão. É claro que nós sabemos que a gente somos falhos e não somos perfeitos. A gente tem que se colocar embaixo da mão daquele que é perfeito. Amém? Daquele que nos aperfeiçoa. Quem, meu irmão, não aceita ser discipulado, ensinado, Deus não vai falar. Amém? Eu tenho que ser discipulado, eu tenho que ser ensinado. Eu tenho que aceitar Deus falar o meu coração. Eu tenho que ver Deus como meu mestre, eu como seu discípulo. Amém? E cada dia mais eu vou aprendendo até o fim da minha vida. Amém? É assim que tem que ser. Tem gente que não aceita, meu irmão, a palavra de Deus. O pessoal fica procurando palavras agradáveis. E eu fico preocupado quando eu vejo um pregador pregando só a palavra que agrada. Às vezes Deus ele quer trazer uma correção, né? Às vezes como foi falado na palavra ontem, às vezes Deus ele precisa ferir para depois curar, né? E a ferida de Deus é como uma ferida de amor. Às vezes a correção ela nos dói, nos entristece, mas depois produz a alegria, né? Depois a gente vê quantas cintadas você já tomou. Quantas cintadas você já tomou? Pastor, nem lembro mais. Foi umas 1000. Mas hoje o seu caráter é formado por causa disso, por causa da correção. Muitas vezes, ali, pela falta de juízo, né, a gente vai por um caminho, aí a mãe fala, não, aí não. Eu já te falei que não é para você fazer tal coisa. Eu não te falei para você não andar com fulano, porque ele está indo no mau caminho. Ah, não tem nada demais. Teimava, vai falando, aí depois vem o quê? A correção. Hoje você formado, maduro, você não agradece os seus pais por causa da correção? E às vezes Deus, meu irmão, ele vem dessa forma. Ele vem nos corrigindo, nos alertando. E às vezes até produz uma tristeza. Mas lá na frente você pode ter a certeza que você vai agradecer a Deus. Às vezes é Deus por Deus ter te livrado do laço de morte. Às vezes algo não deu certo, pastor, não deu certo, até coloquei na presença de Deus. Mas Deus sabia, meu irmão, que lá na frente tinha reservado para você a emboscada que Ele tinha armado para você. E o Israel, sempre quando buscava a Deus, o achava. Amém? Deus ele se coloca para ser achado. É tempo de buscar Deus. É tempo de nós se aproximarmos de Deus e não se distanciar. Amém? Ah, eu amo Deus. Como que eu amo? Que eu vou provar que eu amo Deus? Guardando a sua palavra. Não tem outra forma. Você vai para fora, pega uma pesquisa aí e fala assim: você ama Deus? Opa, muda certeza eu amo Deus. Você guarda a palavra? Ah, sabe como que é, né? Eu conheço até a Bíblia. Não ama. Porque aquele que ama, o próprio Senhor Jesus disse que guarda os mandamentos, né? Não é guardar na gaveta, não, na sua conta. É praticar, é viver, é amar. Deus, eu quero viver essa palavra. Amém? E Israel, ele padecia por causa da falta do conhecimento. Ele não buscava. Quando estava bem, se afastava do Senhor. Quando estava mal, buscava o Senhor. Mas Deus, ele sempre respondia. Amém? Estávamos no 5? 5, né? E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía,
nem para que entravam nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. A pessoa sem a palavra, meu irmão, ela fica confusa, fica sem paz, amém? Fica aflita, né? A pessoa ficaria aflita por causa que não tem palavra, não tem uma raiz ali na vida dela, não tem semente no coração. E o Israel estava sem paz. Mas por que estava sem paz? Estava sem Deus, amém? Estava sem o Senhor. E a gente sem Deus, meu irmão, pode ter a certeza, a gente vai ficar confuso, as coisas vão ficar atribuladas, vai ficar difícil. Ah, pastor, mas com Deus está difícil. Mas Deus, ele te dá a capacidade para vencer, sim ou não? Amém. Irmão, quando eu tinha 6 anos, né, eu sempre fui esportista, né? Eu apanhava de criança de todo lado, essa coisa é séria, né? Fui criado pelos meus avós, precisavam trabalhar, eu ficava aí na rua por aí. Aí apanhava daqui, apanhava dali, eu falei, aí chega de apanhar. Aí eu fui lá fazer uma academia, aí aprendi a me defender, né? Aprendi a me defender sozinho, cresci me defendendo sozinho. E às vezes, meu irmão, você precisa aprender a parar de apanhar. Diabo que joga para cá, diabo que joga para lá, diabo que joga para cá. Mas quando nós aprendemos a viver a palavra, pode ter a certeza que o diabo não vai fazer mais o que faz com você, não. Israel estava sem paz, não tinha paz, onde entrava não tinha paz, se saía não tinha paz. E talvez você está se sentindo dessa maneira. Pastor, eu entro em qualquer ambiente, parece que para mim não está nada bom. Eu saio, parece que não está nada bom. Precisa de Deus, se voltar ao Senhor, se voltar à palavra, buscar o Espírito Santo, ser cheio de Deus, amém? É isso que precisamos, ser transbordantes do Senhor. Esses dias, não sei se vocês perceberam, eu estou passando uma falta de ar, né? Não sei se é uma alergia, já comigo faz 6 meses, dor de cabeça e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa para você, foi bom. Pastor, foi bom por quê? Porque eu comecei a me levantar a buscar a Deus. Mas eu comecei a me sentir mais cheio de Deus. Amém? Independente, meu irmão, se é uma alergia, em nome de Jesus, eu creio que Deus faz tudo com um propósito. Claro que eu não posso aceitar doença, não posso aceitar enfermidade. Mas aí eu comecei a ter uns acordando, né? Acordava assim de repente, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Sabe uma coisa? Vou começar a palavra. A gente fez umas mudanças em casa lá, meu pai chegou para o quarto mais próximo, no andar de cima. Fiz a sala, passei a sala para outro lugar. E aí lá eu fecho a porta e fico lá com Deus. Ontem foi só declaro louvor, né? A glória de Deus. Eu tive um crescimento muito grande esses dias. Amém? Presença de Deus, meu irmão, transbordando na minha vida. E aí quando a gente pensa que está cheio, né? Deus usa aquela passagem de Lucas 6,40, se eu não me engano, né? Dai-vos e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, nos darão, né? Quem já foi comerciante, pipoqueiro, né? Sabe o que quer dizer isso, boa medida, recalcada? Eu sei porque a minha avó já foi pipoqueira, né? Coloca a pipoquinha lá, bate um pouco para dentro, a pipoca desce. Coloca mais, bate para dentro. Quem faz tudo isso é o vendedor de caldo de cana, né? Faz mais um pouquinho, está quase transbordando e ele coloca mais. E às vezes é isso que nós precisamos. Se dar mais para Deus, para receber mais de Deus. Nós temos que sim, que buscar as bênçãos de Deus, e Deus, ele derrama as bênçãos. Mas não tem coisa maior do que você buscar as bênçãos celestiais. Irmão, tem orado pela igreja. Tem orado pela igreja para Deus derramar dons espirituais. Amém? Capacidade, em nome de Jesus Cristo. Para você colocar a mão sobre algo e você ver a bênção de Deus ali através daquele dom que Deus te deu. Você orar e ver Deus ali agindo através de você. Através de você. Quando João Batista foi chamado,
por Deus para ir adiante, à frente, né? Sabe qual o propósito de João Batista que foi chamado? Para preparar um povo bom, bem disposto ao Senhor. Todo servo do Senhor, ele prepara o povo para o Senhor, não para ele. Se um dia eu for transferido daqui, eu for mudar, você vai ficar na igreja? Eu vai permanecer? Sim, porque Jesus que te chamou. O pregador está preparando você para o Senhor, para a vinda de Jesus Cristo. Amém? Para a vinda de Jesus. O pregador se prepara para Jesus. Amém? Amém. E aí, vamos continuar no nome de Jesus. E diz aí? Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. Porque Deus os conturbava em toda a sua angústia. Dentro do próprio Israel, o povo brigava entre eles. Dentro da própria cidade, que era chamada de Deus, eles brigavam entre eles. E às vezes está assim dentro da nossa casa, o nosso que nós estamos vendo como nosso inimigo. Eu não posso olhar para minha esposa como se ela fosse a minha inimiga. Ela não pode olhar para mim como se eu fosse o inimigo dela. Amém? Deus juntou ambos para o quê? Para viver uma só carne. Isso significa uma só vontade, seguir rumo à mesma direção. Mesmo objetivo, os mesmos sonhos. É claro que cada um na sua individualidade vai ter sonhos, né? Mas aí um fala, vamos realizar o seu sonho primeiro? Sim, vamos. Aí depois nós lemos essa parte do meu, né? Eu falo assim que a minha casa não é a minha casa, é da minha esposa. Sabe por quê? Lá eu mando nada. Brincadeira, tá? Não sabe por quê? Porque a casa, ela é praticamente da esposa. É como pintar, vamos supor, a parede tem que ser da cor da esposa, né? Passou por pintar a parede lá, pintou uma cor, estou falando, não gostei. Aí o que eu fiz? Pintei de novo, né? Já tinha quase acabado. Aí o serviço cara de um dia durou 3 dias. Mas você está entendendo? Para realizar o sonho dela. Amém? Um só objetivo. Eu não posso ficar dentro da minha própria casa guerreando. Eu não quero só isso, porque você não faz a minha vontade, só eu, não sei o quê. Não. Israel estava assim, né? Nós temos que pedir a Deus sabedoria, porque Deus vai nos ensinar. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. E em tudo Deus vai nos ensinar a como ser melhor. Amém? Amém. Seja discipulado, ensinado. Se eu for falar de Bíblia, meu irmão, eu tenho 30 anos de conhecimento de palavra. Palavra, tá? Agora, de Espírito Santo, eu sou um menino, assim dizendo. Você está entendendo? Muito se ouvia falar do Espírito Santo para cá. Eu falei, quem é o Espírito Santo? Nem sabia quem é o Espírito Santo. Né? Sabia que tinha um Pai, Filho e Espírito. E aí comecei a buscar a Deus e comecei a ter esse entendimento. E nós somos ensinados. Pastor, mas eu tenho 100 anos de igreja. Seja como um menino, meu irmão. Ensinado. Amém? Ensinado. E aí o Israel estava brigando entre eles, né? Olha aqui o Asa aqui no 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou em tirar as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomaram as montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então o Asa recebeu aquela palavra, ele sendo rei, autoridade, cabeça. E o profeta lá, talvez, não sei se ele sabia quem era o profeta, trouxe a palavra para ele. Ele ouviu aquela palavra e automaticamente ele colocou aquela palavra em ação. A gente não pode só ouvir a palavra. Que palavra bonita. Às vezes eu vejo a pessoa maravilhada com a palavra, né? Que palavra bonita. Não, meu irmão, é uma palavra de ensinamento para a sua vida.
é a lei do Senhor, amém? É a palavra de Deus, é a bússola para você se orientar, para mim se orientar. E quando ele recebeu essa palavra, Deus falou assim, para ele tirar todas as abominações, tudo aquilo que desagradava a ele. Meu irmão, é hora de você tirar aquilo que desagrada a Deus da sua vida. Tira aquilo que desagrada a Deus da sua vida. Tira aquilo que Deus está te pedindo. Amém? E às vezes Deus está falando com você, eu estou falando de uma forma, mas Deus está mostrando para você o que você tem que tirar. Deus está tocando no seu coração e está falando assim, olha, é isso que você tem que tirar. E sabe por que não está dando certo ainda? Porque você não tirou. Porque você não tirou a abominação. Porque você não tirou aquilo que eu estou pedindo para você tirar. O rei ouviu, foi já. Amém? Foi já. Quando o Moisés, ele estava lá diante do povo, do rei, do faraó, quando foi aquela praga da rã, eu já até preguei isso aqui na igreja, o Moisés falou assim, você quer que eu ore hoje para que Deus, ele tire essa praga, tire as rãs? Aí ele falou, não, pode ser amanhã. E dormiu com as rãs, porque tinha rã por todo lado, né? Dormiu com as rãs. E às vezes, irmão, tem gente que, desculpa a expressão, que está dormindo com rãs. Tem pessoa que faz dias que está com raiva do filho, pastor, não quero nem receber a ligação. Hoje é dia dos pais, não quero nem saber. Vai falar com a mulher. Não, meu irmão. Tira essa abominação do seu coração. Tira. Pastor, não quero saber, porque fez um mal para minha mãe, eu sei. Desde criança eu vejo. Só eu sei. Tira do seu coração. Tira. O rei Asa recebeu. Ele renovou o altar. O altar é o seu coração, você sabe muito bem. É hora de você renovar o seu coração. Renovar esse altar. Amém? Aonde ali Deus recebe o louvor, o sacrifício. Amém? É ali. É tão sério isso, meu irmão, que Deus fala que quando você tem mágoa contra o seu irmão, é para você deixar a sua oferta e ir lá se tentar com o teu irmão. Amém? E depois você voltar. É algo sério. Algo muito sério. E talvez Deus está falando para você tirar essa raiva, esse ódio, esse rancor, né? Tem pessoa que quando ouve o nome da pessoa até arranca os dentes de ódio. E Deus deu uma orientação para ele tirar aquelas abominações. Era desagradável a Deus. Deus olhava e Deus não poderia receber ofertas daquele altar. Não poderia. Amém? Não poderia porque não estava em conformidade à sua palavra. Então ele foi lá e tirou e renovou. Renovou. Você precisa se renovar diante do Senhor, irmão. Você precisa deste renovo de Deus. Em nome de Jesus. Nome. E ajuntou-se todo Judá, Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham eles em grande número, vendo que o Senhor, o seu Deus, era com ele. Olha só como mudou a situação. O Asa fez conforme a orientação de Deus. Então começou a ouvir pessoas, os povos diante dele, porque começaram a ver que Deus estava na vida dele. Amém? As pessoas precisam ver Deus na minha vida. As pessoas precisam vir até mim, até mesmo para receber uma oração, para receber uma orientação de Deus. Amém? Se eu sou luz, aqueles que estão em trevas têm que ser atraídos até mim. Amém? Não é isso que Jesus falou? Que a luz não se esconde debaixo da mesa, antes se coloca num lugar mais alto para que todos que estejam em volta se iluminem? E nós precisamos ser, meu irmão, essa luz que atrai pessoas até nós. Tem pessoa que está tão mal com Deus, tão mal sentimentalmente, que a pessoa começa ao
invés de atrair as pessoas estão se espantando, né? É um peso espiritual que está sobre a pessoa, que até as pessoas que vão chegar perto, elas se sentem mal, ao invés de se sentir bem. E nós precisamos, meu irmão, primeiro consertar o nosso altar. Deus está vendo que o seu coração está pesado, está triste. E Deus quer ver a alegria no seu coração. Quando o Asa tomou essa atitude, então começou o quê? Os povos começaram a vir até ele, porque viram que Deus era com ele. Você sabia, meu irmão, que muitas vezes Deus pode te enviar guerreiros por causa que você está bem com o Senhor, embaixo de obediência, né? Quem que já foi na minha casa? Já foi na minha casa? É bem escondido, não é? Não é escondido? Vai explicar ali, uma vez, né? Você tem que descer tal rua, faz assim, vira assim, vai assim, né? Depois sobe, depois desce, depois vira esquerda. Brincadeira, né? Não é isso não. Mas é escondido. A minha esposa é manicure, né? As pessoas ouvem falar e vai falando. Daqui a pouco está cheio de gente lá. Eu falo com uma placa na frente dele, Deus me livre. Aí não vou dar conta, né? Mas por que será? Porque era a melhor do mar? Não, tem gente muito melhor, com certeza, sempre tem melhor. Mas é o que? É a presença de Deus. Uma coisa que nós devemos aprender: a obediência, ela não tem necessidade de eu ficar desesperado atrás da bênção. Eu sei que ela está correndo atrás de mim. Amém? Você está na palavra, está ouvindo a palavra, Deus está falando, você está obedecendo, você está cumprindo, está tirando aquilo que Deus está pedindo para tirar, está fazendo aquilo que Deus está falando para fazer, você está embaixo da obediência. Amém? E aí as bênçãos do Senhor, elas te seguirão e o que? Te alcançarão com toda certeza, né? É que nem você querer correr de alguém que é muito mais rápido do que você. Você corre, dá um passo, a pessoa já está aqui, peguei. É assim que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. 10. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor, o despojo, e trouxeram 600 bois e 600 mil ovelhas. Entraram no quê? Conselho de buscar o Senhor, Deus dos seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então eles fizeram um compromisso, uma aliança com Deus, renovaram aquela aliança com o Senhor, de buscar o Senhor com todo o quê? Seu coração, com toda a sua alma. Não é isso que Deus nos pediu? Buscar Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Amém? Eles começaram a buscar o Senhor com todo o coração. E o que diz lá em Jeremias 29:13? Buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o coração. Quando eu busco Deus de todo o coração, com sede de ver Deus, eu acho Deus, meu irmão. Pode ter certeza, eu vejo Deus na minha vida. Toda a campanha levantada na igreja é com a determinação de abençoar a sua vida, com certeza. Quando eu venho numa campanha com um propósito firme, eu sou abençoado por Deus. Pode ter a certeza. Amém? Às vezes eu me pergunto, Deus, por que eu estou sendo abençoado e muitas vezes eu não estou vendo muita gente sendo abençoada? E às vezes a resposta está aqui, a resposta aqui. Às vezes a pessoa está na igreja, mas está lá pensando, nos compromissos diários, na louça que está para lavar, na conta que está em cima da mesa que esqueceu de levar não sei para onde. Não esquece, tudo tem um tempo determinado por Deus. Hoje esse tempo de estar aqui, você está aqui, foi determinado por Deus para você buscá-lo. Amém? Para você abrir o coração, para você receber Deus. Amém? O pastor, ele está te preparando para você crescer na fé, no entendimento, para que você esteja estruturado para receber
milagres maiores do Senhor. Amém? Este é o momento que você tem que buscar Deus com sede, com todo entendimento. Pai, eu estou aqui na tua presença. Deus, eu estou com sede, eu estou com fome, Pai. Eu quero alimento. Amém? Eu quero me fortalecer, Deus. Isso é buscar Deus com todo o coração. Amém? Querer ver Deus mesmo. Em nome de Jesus. Então, quando eles assumiram este compromisso, né? O que diz o 13? E todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher, né? Pode ter certeza, meu irmão, uma pessoa que não busca Deus, né? Ela vai começar a morrer espiritualmente, né? Há pessoas, é como diz lá no Apocalipse 3, acho que no versículo 1, quando Deus dirige a carta para aquela determinada igreja, ele falou para a igreja: ó, vocês levam o nome de vivo, mas vocês estão mortos, né? Tem pessoa que está levando o nome de servo de Deus, de evangelho, mas não está, meu irmão, buscando Deus, não está buscando ali se está na presença de Deus, né? Quantas pessoas aí você está vendo aí afora? Não, eu sou de Deus, eu sou evangélico, né? Você está buscando Deus? Você está buscando um alimento? Você está se fortalecendo no Senhor? Ah, não, sabe como é? Eu assisto lá na TV, né? Uma coisa que tem que entender, meu irmão, a TV, como eu já tenho repetido várias vezes, ela é uma extensão do seu crescimento, né? É uma extensão, é ótimo, está lá para você absorver o conhecimento. Mas em nenhum momento Deus falou para você deixar de congregar. Pelo contrário, Hebreus 10:25 diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é o costume de muitos. Amém? Você está vendo muitas pessoas deixando de congregar, de buscar a Deus, né? Desprezando a palavra, achando que não tem a necessidade de estar congregando como igreja, e está o quê? Espiritualmente morrendo, se separando de Deus. E naquele dia, meu irmão, Deus vai olhar, né? E a Bíblia diz que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Ele vai ver pessoas ali que espiritualmente morreram, né? Vai ver pessoas que não têm vida em Deus. E nós precisamos da vida de Deus. Olha no 15. E todo Judá, o quê? Se alegrou com este juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a vontade buscavam e o acharam. E o Senhor lhe deu o quê? Repouso, descanso, paz em redor. Quando veio a paz? Quando eles proporam no coração em estar buscando a Deus com todo o coração. Eles fizeram este juramento a Deus, e você também fez. Quando, pastor, eu não juro nada, não juro nem pelo céu nem pela terra. Jurou sim. Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e desde ali você falou que nunca o deixaria, que nunca o abandonaria, que nunca deixaria de ouvir a sua voz. Ah, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Ouça, você está ouvindo. Amém? Esse foi o juramento que eu fiz. Deus, a partir de hoje, nunca mais eu quero sair da tua presença. Irmão, pastor, quanto tempo você voltou para Jesus? Quanto tempo você ficou longe da presença de Deus? Nem um minuto, porque eu não consigo, né? Se há vício em mim, esse é o meu vício, né? Esse tem que ser o nosso vício, de buscar, de ter, de estar na presença de Deus, de se colocar diante de Deus e falar: Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer falar comigo? Pai, eu quero aprender. Ensina a tua lei, a tua palavra, né? Porque se a gente não somos ensinados, a gente pega contra Deus. O salmista, o maior rei, ao ponto dele falar assim, que ele tinha maior entendimento que os mestres dele, né? Ele falou: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Onde nós estamos? No 14, 16, né? E também Amada, mãe do rei Asa, ele a depois para que não fosse rainha
porque fizera a Sera, é uma deusa, tá? Um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou, juntou ao ribeiro de Cedron. E os altos, porém, não retiraram de Israel. Todo o coração de Asa foi o quê? Perfeito. Todos os seus dias. O rei chegou lá na sua mãe, tirou ela lá da função, porque ela estava fazendo ídolos para a Sera. Tirou. Irmão, muitas vezes a gente fica querendo agradar a pessoa. Ah, pastor, sabe por que na minha casa, na minha geladeira tem cerveja, na minha casa tem vinho, na minha casa tem a conhaque? É porque os meus familiares, né, eles não tomam refrigerante. Irmão, na minha casa, antes era muito cheio, antes da conversão. Agora fala assim, não é nada, vem um vez em nunca, né? Mas eu estou aqui nessa terra para agradar a Deus. Agradar a Deus. Aquilo que desagrada a Deus tem que ser tirado. Veja que ele não poupou a sua própria mãe. Ah, mas é a mamãe que gosta. Sabe por que eu vou lá comprar o cigarro? Porque eu não sei que fuma. Irmão, não empreste a sua mão para abominações, para aquilo que desagrada a Deus, né? E o que diz aí? O coração de Asa foi o quê? Perfeito, todos os dias. O que faz a gente andar com perfeição? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é um escudo, ela é perfeita para os nossos caminhos. Não que o Asa fosse um homem perfeito, não era, não existe. Mas ele estava embaixo da palavra, e a palavra é perfeita. Amém? E nós somos aperfeiçoados pelo Senhor quando nós procuramos automaticamente obedecê-lo. É já. Deus é isso, Deus já. Amém? Então todos os dias de Asa foram perfeitos. Lembra que Deus, quando chamou Abraão, o que ele falou? Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, seja perfeito. Amém? Abraão não era perfeito, mas se ele andasse na presença de Deus, com certeza começava a ser aperfeiçoado, né? Não é à toa que nós somos barro, né? Somos barro. Mas quando a gente está lá no santoleiro, o que Deus vai fazer? Opa, é assim que eu quero, é assim, 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 assim. Mas por quê? Porque está moldável. Porque se tiver dúvida, já tentou moldar um vaso lá da sua casa? Vou modificar esse barro, esse vaso. Vai conseguir? Vai. Eu vou modificar esse vaso aqui, vou fazer de outro jeito. Não vai conseguir. Mas se está moldável, se está mole, se está receptivo, aí Deus faz. Amém? Deus faz. Deus vai falar assim está melhor, assim está melhor. Se desmancha, Deus vai lá e faz de novo, porque está mole. Amém? E nós precisamos ser ensinável pelo Senhor Deus. Amém? O próprio apóstolo Paulo, o conhecimento que ele tinha quando ele era fariseu, ele descartou. Ele chegou ao ponto de falar que era como se fosse esterco, o conhecimento que ele tinha. Ele falou que abria mão de todo aquele conhecimento pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, né? Pelo conhecimento de Deus. E a gente tem que, meu irmão, muitas vezes se colocar na posição de discípulo. Deus me ensina, eu preciso, Deus, eu preciso que o Senhor me ensine. Aí Deus vai ensinando, porque Deus tem todo o conhecimento, não tem? Tem coisa, matéria para Deus ensinar, é que não falta. Amém? Continuando, já finalizando. Ele trouxe as coisas que tinha consagrado ao seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro, utensílios, e não houve o quê? Guerra. Até o ano 35º do seu reinado de 35 anos de paz. Mas por que entrou a paz? Porque ele começou a andar em conformidade à vontade do Senhor.
aí entrou a paz, né? E algo que ele fez aqui, ele consagrou tudo aquilo a Deus. Tudo que era seu, ele consagrou a Deus. Consagre tudo que é seu ao Senhor. Amém? Tudo mesmo. Coloque diante de Deus que é seu. E pode ter certeza, meu irmão, que a palavra de Deus é fiel. A paz vai reinar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Eu creio que Deus falou muito forte ao nosso coração. E nós vamos orar a Deus. Vamos entrar na nossa Santa Ceia, participar do corpo e do sangue do nosso Deus. Feche as mãos. Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos diante de Ti e queremos, Pai, ficar, Deus, cada dia mais próximo, cada dia mais perto, cada dia mais colado com o Senhor. Queremos ser ensináveis, ó Deus, queremos ser, Pai, ministrados, Pai, pelo Senhor. Quantas vezes ouvimos, Pai, a Tua palavra, a Tua voz, e muitas vezes, Deus, fechamos o coração para aquilo que o Senhor tem ensinado, para a Tua correção. Muitas vezes o Senhor quer nos corrigir, meu Deus, mas não queremos se entristecer com a Sua correção, não queremos se entristecer, meu Pai, quando o Senhor fala que nós estamos errados. Pai, não há amor maior do que este, de alguém que o corrige e nos tira do erro. Oh Senhor, o Senhor está mostrando para esta pessoa que ela precisa, para que antes que a bênção venha, ela precisa consertar o altar do Senhor, renovar este altar, tirar aquilo que desagrada a Ti, Senhor. Oh meu irmão, você tem que falar com seu pai, você tem que falar com ele. Oh meu irmão, você tem que falar com o seu filho. Não porque hoje é dia dos pais, porque dia do pai é todo dia, dia da mãe é todo dia, dia do avô é todo dia, mas porque Deus está te cobrando. E se hoje é o dia que você está mais fragilizado, mais sensível, talvez é hoje que Deus está te tocando mais. Oh meu irmão, fale com Deus. Fale com Deus, independente do que você passou no passado. O que passou, passou. Hoje Deus está te fazendo coisas novas. Ele está abrindo um caminho novo para você. Mas não freie a bênção de Deus sobre a sua vida. Não freie aquilo que está por vir. Porque você mesmo que está retendo a bênção de Deus, por não ouvir a voz do Senhor. Israel ficou muitos dias sem o Deus verdadeiro, e nós não podemos ficar nem um dia sequer sem o Senhor. Nós não podemos ficar nem um dia sequer sem a palavra, sem a lei. Israel estava sem profecia, sem lei, sem sacerdote que o ensinasse. E assim como diz a palavra, não havendo profecia, o povo perece. Hoje Deus está te trazendo uma palavra ao seu coração, a qual você prontamente tem que obedecer, ouvir. Entenda que Deus ele quer ser como Pai, te acrescentar, Ele quer dar aquilo que você pede. Mas como filho, como dever de filho, você deve obedecer, honrá-lo, andar nos seus caminhos. É isso que Deus está falando com você. Não procure se desviar da palavra, achando argumentos, querendo tirar a palavra. Não, meu irmão, é a palavra que tem que te guiar. Assim como o salmista disse, que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. É a palavra, meu irmão. Faça, porque Deus ele está te afirmando que com toda a certeza as coisas vão começar a dar novamente como eram. Você vai ver a mão de Deus em todos os sentidos, como Asa. Quando Asa fez aquilo que Deus tinha falado, ele começou a atrair as nações até ele. Ele começou a atrair as nações novamente diante
eles fizeram este propósito, este compromisso, esta aliança com Deus, de buscá-lo de todo o coração. Meu irmão, é novamente Deus falando com você. Renove a sua aliança, minha irmã. Você falou com o Senhor no seu particular. Você fez um compromisso com Deus e não com o homem. Você fez um compromisso com o Senhor e não com a igreja. Foi com o Senhor. E o Senhor ouviu. E o Senhor sabe deste compromisso qual você não tem honrado. Não deixe o Senhor, minha irmã. Não deixe o Senhor, meu irmão. É isso que Deus está falando no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Hoje você vai fazer um juramento com Deus. Um compromisso. Eu não vou colocar palavras na sua boca. Mas nessa hora você vai orar a Deus. E renovar o seu altar, minha irmã. Você disse que não adoraria a Deus por nada, por ninguém, em uma situação. Mas talvez não é isso que está acontecendo. E Deus sabe que a luta está difícil, meu irmão. Mas Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de compromisso. Honre o seu compromisso com Deus. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante de Ti nesta hora. Na Tua presença santa. Na Tua presença poderosa. Meu Deus, nesta hora, Pai, os Teus filhos estão diante de Ti. Renovando a aliança, Pai. Que eles têm, esse compromisso que eles têm com o Senhor. Pai, ouça cada um dos Teus filhos, Pai. E nesta hora, Deus, que eles assumam esta responsabilidade, este juramento, de buscar o Senhor com todo entendimento, com toda a alma, com todo o coração. E eu creio, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor também nos honrará. Porque o Senhor disse que o Senhor honra aqueles que o honram. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio no Teu poder, na Tua fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Diga, Senhor Deus, o meu compromisso, a minha aliança é com o Senhor. E eu creio, Senhor, que se eu fizer conforme a Tua palavra, conforme Deus, o Senhor tem me ensinado, eu creio que todas as bênçãos que o Senhor tem reservado a mim, vai me alcançar. E eu estou diante de Ti nesta hora, fazendo esta aliança, Deus, não com a igreja, não com o pastor, mas com o Senhor, Pai, a qual aquele que me chamou, e eu creio, Senhor, que o Senhor me ouviu, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Guarda esta palavra. Seja ensinado, irmão. Seja discípulo de Jesus. Amém?